Dando sequência à nossa leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas. Livro escrito por Carol Bowman. Capítulo 2, Prelúdio. Um ano antes de guiar Chase e Sarah em suas vidas passadas, Norman Eng me fez regredir às duas das minhas existências anteriores. Aquilo me curou de uma doença crônica e explicou visões, obsessões, sonhos que me intrigavam desde a infância. Se não tivesse vivenciado minhas próprias vidas passadas, o que aconteceu com meus filhos naquele dia na cozinha talvez não tivesse a mesma importância. Mas por ter passado por aquilo, fui capaz de reconhecer rapidamente a veracidade da experiência deles. Pude ir além do simples fato de estarem lembrando de suas vidas passadas e prestar atenção às sutilezas do processo, tais como a facilidade com que as lembranças chegam à superfície e a naturalidade com que as crianças absorveram as lições de vidas do passado. Fui preparada para reconhecer o potencial que existe nesse processo para todas as crianças. Vi as regressões dos meus filhos não como eventos isolados, mas como um exemplo de como outras crianças poderiam ser ajudadas. A descrição da minha regressão mostra a aparência e a sensação que dão as lembranças das vidas anteriores e como certas vezes elas estão logo abaixo da superfície da consciência e influindo na vida de uma pessoa. As lembranças de vidas passadas das crianças funcionam mais ou menos da mesma forma. Meu enterro. Durante o inverno de 1986, aos 36 anos, eu estava tão doente que não sabia se sobreviveria. Era o terceiro inverno consecutivo em que lutava contra a pleuresia, asma, pneumonia e infecção dos brônquios. Tinha tanto dificuldade em respirar que Steve precisava me carregar no colo, escada acima, até o quarto. Não aguentava subir as escadas. Minha dolorosa e entrecortada tosse ecoava por toda a casa, dia e noite. Nenhum dos medicamentos reunidos na minha mesa de cabeceira me fazia parar de tossir. Só tinha alívio nos curtos períodos de sono intermitente, que também eram interrompidos por acessos de tosse. Permanentemente exausta, muito medicada, não tinha meios de cuidar de Sarah e Chase. Então, com 6 e 3 anos, sentia-me incapaz de cumprir as mais simples das tarefas. Telefonamos para os nossos pais, pedimos que cuidassem das crianças até que eu ficasse boa. Num dia gelado de janeiro, Steve colocou-as num avião de Nova York para nossa casa e nossa casa ficou silenciosa. Certo fim de tarde, quando a luminosidade do quarto começou a desaparecer, estava completamente exausta, louca para conseguir dormir. Minha tosse e a fadiga me haviam impedido de descansar o dia todo. A minha mente passara horas oscilando na zona crepuscular entre o sono e a vigília. No momento em que meu corpo finalmente se rendeu ao cansaço, comecei a cochilar. Tive a visão de um frágil homem, de meia idade. A princípio, vi apenas o seu rosto, pois a visão ficou fixa defronte dos meus olhos fechados. Os seus olhos castanhos escuros fixavam penetrantemente os meus. Lutei para me manter olhando para aquela visão, para ver o que significava, porque era muito viva e real. Ao focalizar o rosto, a imagem cresceu. No instante seguinte, pude ver uma imagem completa do homem e do aposento em que se encontrava. Estava deitado numa cama, vestindo uma túnica branca, apoiado em vários travesseiros. Podia vê-lo tossir, ofegando para respirar, cuspindo sangue num lenço. Uma mulher de meia idade, de vestido longo, estava sentada ao lado dele, tendo uma expressão de preocupação no rosto. Como eu também estava deitada e lutando por respirar, a situação daquele homem me era estranhamente familiar. A força daquelas imagens me atraiu. Tinham uma luminescência e vitalidade diferente dos devaneios. Eu sabia que não estava dormindo, porque ouvia o latido do cachorro do vizinho. Esqueci minhas dores e a tosse. Minha respiração difícil e dolorosa foi acalmando, se tornando mais suave.
Fiquei quieta, de olhos fechados, concentrada nas imagens, dando a elas o máximo da minha atenção. Havia algo obsessivo e familiar naquela cena. A cama de madeira lavrada, os lençóis brancos, a mulher na cabeceira e a fisionomia do moribundo, especialmente seus comoventes olhos. À medida que me permitia ir mais fundo na visão, não apenas me parecia familiar, como começou a dar a sensação de familiaridade. Então, um raio de identificação atingiu meu corpo inteiro, como se eu tivesse tocado um fio elétrico. Soube naquele mesmo instante que eu havia sido aquele homem, que vivera em outro tempo e lugar. Meu corpo reconheceu a verdade primeiro, antes que a minha mente pudesse registrar o fato. Era uma identificação desconcertante, como encontrar um amigo que não vê há vários anos. Sentir a familiaridade de imediato, mas não lembrar quando e onde nos conhecemos. Uma súbita familiaridade sacudiu meu corpo todo. E quando meu cérebro finalmente percebeu que eu estava me vendo numa vida anterior, outra percepção me atingiu para completar a história. Aquele homem, ou deveria dizer eu, morrera de tuberculose aos 30 e poucos anos, a mesma idade que eu tinha na vida atual. Levei um minuto para absorver aquela percepção. E logo depois as imagens do filme na minha mente passaram para a cena seguinte: seu funeral. Um cortejo de carruagens e cavalos, com homens e mulheres vestidos com suntuosas roupas do século XIX. De um ponto de vista aéreo, acima do topo das árvores, vi o cortejo passar pelo requintado portão de pedra e ferro do cemitério. Parecia um parque verde com belas árvores que se curvavam fazendo sombra e cheio de mausoléus. Mais uma vez meu ponto de vista mudou. Vi de perto a mulher que estivera amorosamente à cabeceira do morto, tendo um lenço diante do rosto, coberto por um véu. A visão daquela sofredora me fez sentir vagas de tristeza e medo indescritíveis. Lutei para dominar aqueles sentimentos indesejáveis, o que rompeu minha concentração. Tão rapidamente quanto se formaram, as imagens desapareceram. Abri os olhos e olhei o quarto em volta, tentando me manter presa ao presente. Um pouco de luz ainda filtrava pelas cortinas. O cachorro do vizinho continuava latindo. Então outra onda de percepção me atingiu. Se eu havia sido mesmo aquele homem que morreu na mesma idade que eu tenho agora, e de uma doença dos pulmões similar, estaria destinada a repetir o mesmo destino? Morreria em breve? Seria aquilo uma visão da minha própria morte iminente? Estava aterrorizada. Não podia suportar a ideia de morrer, deixando duas crianças e o marido sozinhos. Minha mente disparou. Seria simples alucinação por conta da fadiga e da medicação? Preferiria pensar que estava imaginando que tudo aquilo desapareceria. Mas os intensos sentimentos que aquelas imagens evocaram eram fortes demais para serem descartados. A emoção era familiar demais, como algo que tivesse sabido e esquecido. E a imagem tinha a clareza e o corpo de uma visão de quem está acordado, não a cambiante desordem de um sonho ou uma alucinação. Mas o que deveria fazer com aquela informação? Se repetia um acontecimento de uma vida passada, haveria algum meio de mudar o padrão, romper o ciclo da minha doença? Assim que Steve chegou em casa, contei toda a minha visão. Ele não sabia o que dizer, mas se a minha revelação sobre uma vida passada pudesse me curar, não havia por que não tentar. No dia seguinte, dirigiu-se à biblioteca local para buscar livros sobre reencarnação que pudessem trazer luz ao mistério. Steve achou livros sobre religião, discursos teológicos sobre reencarnação, mas nada que dissesse o que significava lembrar de uma vida passada. Voltou para casa de mãos vazias e decepcionado. Eu teria que encontrar as respostas por mim mesma, de alguma forma. Meus amigos. Agora um comentário meu, como sempre faço no fim. Regressões espontâneas eventualmente acontecem.
É possível que tenha ocorrido para que ela aceitasse com facilidade as regressões dos filhos e pudesse nos contar tudo agora. Nada é acaso. A espiritualidade maior nos conduz por nossos caminhos a serem trilhados. E eu lembro aqui que é comum que as pessoas tenham sintomas semelhantes à morte da última vida, na idade parecida com que tudo aconteceu. Não é uma regra, é apenas uma possibilidade. Recomendo a todos que chegam agora no canal que vejam desde o primeiro vídeo para que se inteirem de todo esse conhecimento. E lembro ainda que temos aqui no canal inúmeros livros que falam sobre o assunto. O ideal é que começassem desde o primeiro que foi postado, o livro Nosso Lar. Pois à medida que os livros vão sendo postados, os assuntos vão se aprofundando, para que possam entender, passo a passo, toda essa mecânica do universo. Um abraço a todos, eu os aguardo no próximo capítulo.